Oi, gente. Já experimentaram empadão de massa aveludada sem ovo e que desmancha na boca? Gente, vocês precisam experimentar isso. Olha, vem comigo aprender essa maravilha. Eu tenho aqui a farinha de trigo, a margarina com sal, o azeite, um pouquinho mais de sal e o amido de milho. Bem, aqui eu começo misturando os secos, tá? O trigo, o sal e o amido de milho. Mistura bem para ficar todo agregadinho, tá? Pode até parecer estranho você usar margarina com sal e ainda colocar um pouco mais de sal, mas fique tranquilo, não vai ficar salgado, tá? Aqui eu coloquei uma parte da margarina. E o segredo é estar usando sempre a ponta dos dedos, nunca a palma das mãos, tá? Geralmente a gente usa a palma das mãos para sovar pão, mas como não estamos trabalhando massa de pão, então use os dedos para a massa do empadão. Você vai sempre misturando, vai ter que ter muita paciência e carinho para poder agregar bem esses ingredientes sempre na ponta dos dedos. Vai sempre puxando a lateral e o fundo para ver se não tem partes secas sem agregar. Gente, a margarina que eu uso geralmente é a Qualy ou a Doriana, sempre com sal. Mas se você tiver uma outra marca melhor na sua região, pode estar usando, tá? Olha, desse jeito, ó. Sempre apertando e misturando, usando sempre a ponta dos dedos. Observando sempre se não está alguma parte seca sem misturar. Lembrando, gente, que a receita está aí na descrição do vídeo. Anote direitinho para não ter erro, tá? Ela vai formando uma farofa no início, olha. Essa textura fica maravilhosa, gente, você come e nem tem trabalho de mastigar porque ela desmancha na boca. Olha, tá aí uma parte do azeite, continuei misturando. Olha, faça para sua família, faça como lanche para os seus amigos, você vai ver. Aí, o filho observou que a câmera estava meio desfocada e ele está ajustando. Por isso que eu dei uma paradinha. Mas valeu, filho. Olha, continua o processo e como eu estava falando, né? Esse lanche, gente, vai fazer um sucesso, vai dar o que falar, porque é maravilhoso. Você pode estar utilizando um recheio de frango ou também de camarão. Coloquei a outra parte do azeite, continuei misturando. Gente, tudo que você vai fazer de gostoso tem que ter paciência e carinho mesmo para fazer. Não adianta fazer nada com muita pressa, porque não vai dar o resultado esperado, né? Então, essa parte do vídeo é sem corte, por isso que está um pouco mais demorado, que é para você poder acompanhar o processo do início ao fim, como chega o ponto da massa. Agora, eu vou estar acrescentando a outra parte da margarina. E vai observando agora que ela vai ficando mais umedecida, tá? Eu já tinha deixado o recheio pronto, porque eu utilizei para uma outra receita e aproveitei parte dela. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link do recheio, como eu faço. Então, você continua revolvendo a massa que está embaixo para poder misturar toda. E aos pouquinhos você vai apertando para ver se ela não está homogênea.
ou ainda alguma parte seca. Chegando nesse ponto que vocês estão vendo, eu vou colocar na mesa agora para juntar e apertar. Não é sovar, tá? Lembrem-se disso. Você vai apertando e vai juntando. Você vai pegar uma parte e vai apertar bem na sua mão. Quando vir a sua mão limpa e você partir, ela precisa partir seca. Não partir esticando, desse jeito, olha. Ela quebra, bem dizer. Essa é a textura ideal que a massa tem que ficar, tá? É o ponto certo. Agora, eu peguei a minha forma de aro 25 centímetros de fundo removível, tá? Eu faço uma espécie de canudinho para poder ir preenchendo toda a borda primeiro. Vocês observam que eu não estou fazendo nada muito grande, do tipo a lateral e o fundo muito alto. E tão pouco também eu coloquei muito recheio. Por quê? Nós aqui gostamos de ter aquele conforto de você partir no garfo e colocar na boca, né? Porque tudo que é muito grande fica meio desconfortável para você apreciar. Então, aqui não levou nem 1 centímetro de altura de massa. E, particularmente falando, para mim, fica até mais elegante, né? A empada montada, ela fininha, fica mais bonitinha. Mas isso é gosto de cada um. Se você quiser usar uma forma menor para poder aumentar o volume da tua massa, aí fica a seu critério. Mas aqui usei a minha forma de 25 centímetros. Aí forrei toda ela. Já nessa parte acelerei um pouquinho o vídeo. E coloquei o meu recheio pronto. Esse recheio, gente, ele levou requeijão. Depois dele pronto, que eu tirei do fogo, eu acrescentei requeijão. Ele ficou muito cremoso, maravilhoso. Agora eu vou mostrar como faço para abrir a massa e formar a tampa. Se você achar meio complicado de abrir desse jeito que eu vou mostrar, pode ser na mão mesmo, tá? Você vai formando partes, abrindo na mão e vai ligando uma na outra, vai montando. Como eu fiz para fazer o fundo, tá? Eu fui por partes, esticando a massa e montando ali. Mas para a tampa, como eu gosto de mais lisinho, eu gosto de fazer isso. Para mim, sinceramente, é a parte meio chatinha de fazer, né? Mas fica a aparência mais bonita, né? Eu prefiro abrir na mão, mas só uso mesmo para fazer o fundo. Agora, para fazer a parte de cima, eu abro. Então, vocês viram que eu juntei, fiz uma bola ali, abri um saco grande. Na metade do saco eu coloquei a massa e a outra metade eu cobri. Se você fizer isso sem o plástico, vai grudar todinha a massa no seu rolo e na sua bancada. E com delicadeza também, sem pressa e sem muita força, você vai abrindo a massa, tá? Eu não deixo a espessura muito alta para não ter o risco de partir na hora de transportar a massa para o fundo. Aí eu coloquei a forma em cima da massa só para ter ideia do tamanho. Como ficou do tamanho menor, então eu abri o saco, a parte do plástico de cima, e coloquei um pouquinho de massa na lateral para aumentar o tamanho. Continuei usando o rolo. Câmera de celular, gente, teve uma limitação para capturar a cena, mas eu acho que vocês vão conseguir ver eu colocando um pouco mais de massa ali na lateral do disco. Aí eu cobri novamente com um saco e continuei usando o rolo para abrir, com delicadeza, tá? Lembrando também com a espessura não muito grossa.
Não chega nem a 7 milímetros. Pronto. Agora, eu vou chegar um pouquinho a massa para lá. Eu coloco a forma bem rente ao plástico, tá? Olha, vocês vão ver. Eu vou juntar bem. Abro a parte de cima do plástico. Eu vou pegar a massa por baixo do plástico, é porque a câmera não capturou. E vou vir jogando rapidamente por cima da forma, olha. Junto mais um pouquinho e viro para cima da forma. Pronto. Aí é só apertando na lateral que a massa, ela automaticamente ela vai partindo. Já vai dando a forma, bonitinho. Não tem erro, gente. Essa massa aí me rendeu esse empadão do tamanho 25 centímetros, tá? Mas era bem baixinho também. E sobrou bastante massa. Eu juntei toda a massa, botei dentro de um plástico e deixei na geladeira. Dura mais ou menos 15 dias. Aí eu vim com a gema. Ali eu utilizei 2 gemas, na verdade. E pincelei o empadão. Lembrando, gente, que eu já deixei o forno pré-aquecendo, tá? A temperatura é de 180 graus, o fogo bem baixinho. Como a massa tem bastante margarina, ela precisa ter paciência para assar, para não ficar parte assada do lado de fora e o meio cru, tá? Não fica agradável comer empadão de massa mais ou menos cozida, não tem nada a ver. Então, não vale a pena todo esse trabalho você está tendo para fazer uma massa maravilhosa, aveludada e ter pressa para assar, né? Então, fazendo direitinho, você vai ver que vai valer muito a pena. Aqui eu gosto muito de decorar com azeitonas, é opcional. Você pode estar fazendo recheio de frango ou de camarão, até mesmo de legumes, né? Um palmito, catupiry. No caso, aquele recheio, como ele já estava pronto, depois de frio, eu acrescentei requeijão, gente. Eu fiz uma mistura bem homogênea, fica uma delícia esse recheio de frango com requeijão. Agora, eu vou colocar para assar por 1 hora. 1 hora no mínimo, gente, até dourar a casquinha. Olha como que ficou. Agora eu vou mostrar para vocês partindo ele, tá? E vendo a massa como ela ficou bem assadinha. Deixei assando no mínimo 1 hora, depois de 1 hora eu deixei mais um pouco até a casquinha ficar bem douradinha. Olha, pessoal, fica maravilhoso, tá quentinho, tô até com cuidado para pegar. Agora, olha outro lado da massa, como fica bem assadinho. Gente, vocês partem com garfo, vocês nem sentem a massa, é uma delícia. Olha, faça para sua família, que o final vai ser assim, ó, vai sobrar nada. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no meu canal e de compartilhar com seus amigos essa receita, tá bom? Um beijo!